Alô Brasil! Viviane Araújo hoje trazendo o Voxcast lá de Olinda. Chama o Sarmento. Chama o Sarmento. Isso aí, chamou, a gente vem. Chegou. Estamos andando todo o município de Olinda e agora vindo aqui prestigiar meu amigo Nil Santos, Viviane Araújo e esse podcast aqui, o Voxcast. Vamos embora, chama o Sarmento, Sarmento vai. O Sarmento ele tem sido a voz de Olinda, né? E aproveitando também para trazer o Nil Santos. Dá um alô aí, Nil Santos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Ou agora na internet, a gente tem qualquer horário, né? Então, a gente chamou o Sarmento para resolver os problemas de Olinda. E aí, ele está como pré-candidato, então a gente vai fazer o quê? Vamos sabatiná-lo hoje. Vamos saber o que motivou ele a entrar na política, a história de Sarmento, com o envolvimento da infraestrutura da cidade de Olinda. E ele vai contar para a gente aqui tudo o que possa se desvendar a respeito desse pré-candidato, que a gente acredita muito nele e que ele pode, de repente, ser uma solução para muitos problemas que a Olinda tem. Não é isso, Sarmento? Isso aí, Nil. A gente vem com um ativismo aí muito longo, né? Pouquíssimas pessoas conhecem, né? Agradeço o espaço da gente estar podendo divulgar nossa história, nossa biografia. E eu acho que muitos olindenses vão se identificar com essa história e, de repente, pode até encontrar a pessoa que eles estão buscando. Fique muito à vontade para expor aqui as suas ideias, né? Suas ideias a partir desse espaço aqui, foi criado para isso. Então, Cuidado com o que vai perguntar aí, que eu respondo verdade, viu? sim. Cuidado aí. Então vamos começar, né? importante. Você quer começar? Eu tô com um monte de pergunta aqui, mas vamos lá. Deixa eu só dar um início aqui, né? O Alexandre Sarmento, ele é engenheiro civil, então ele tem uma visão muito técnica, né, das problemáticas de Olinda. E aí a gente sabe desse programa que ele tem, né, o Chame o Sarmento, que tem mobilizado toda a sociedade, né, toda a sociedade. E aí fala um pouquinho como tem chegado essa demanda para você e de que forma, Sarmento, você tem contribuído com a sociedade. Viviane, é engraçado que o Chamo Sarmento foi a coisa mais inusitada que aconteceu na minha vida, né? Eu fui fundador do movimento Liberta Pernambuco, então a gente já tinha muita expertise de fazer movimentos de rua, né? Com trio elétricos ali na Avenida Boa Viagem, Sim. E com multidões, mas do nada surgiu o Chamo Sarmento. Eu comecei, o pessoal da minha assessoria começou a falar: Sarmento, você precisa ir para as ruas, você precisa ir de encontro ao povão que não tem voz e nem vez. Eu digo: opa, gostei disso aí. Aí fui, um chamado lá em Peixinhos. Estava lá em Peixinhos, né? Como você bem falou, eu sou engenheiro civil, sou especialista em gestão e regulação de recursos hídricos. Eu sou engenheiro autor do projeto de plano diretor da drenagem urbana de Olinda. Acredite, um dos maiores problemas de Olinda não tem um plano para se resolver, né? E tudo na nossa vida parte de um plano. Sem um plano, você não vai a lugar nenhum e não sabe como enfrentar o problema. Então, quando eu chego lá em Peixinhos, um morador que fica ali na região do canal do Lava Tripas, o nome, como diz, né, realmente lavava as vísceras dos animais, dos bois na época, e ficou lá o Lava Tripa que encontra o rio Bibiribe, né? Então, quando eu fui lá, primeiro... Próximo ao matadouro de peixinho, né? Um pouco antes, fica ali na região da Perimetral. Então, quando eu cheguei lá, comecei a entrevistar o rapaz, não era nem entrevistar, saber da denúncia que ele tinha para fazer. Aí ele gostou tanto do meu desempenho que ele falou assim: gente, chama o Sarmento que ele vai. Aí eu, opa, gostei disso aí. E realmente ficou Chama o Sarmento. E o Chama o Sarmento, a gente já andou nos 32 bairros de Olinda, né? A gente conheceu a Olinda real, estamos conhecendo uma Olinda que, assim, se eu contar para vocês aqui, vocês vão olhar, não acredito que em pleno 2024 existem pessoas que moram sobre essas condições, né? O mínimo que a gente pode dizer de dignidade humana, esse povo não tem. Mas nós queremos Né? saber de tudo, viu, Sarmento? Queremos saber de tudo, inclusive das suas ideias, o que você pretende fazer enquanto vereador, né?
Sabendo que você... Qual o partido, Sarmento, que você tem... Qual a legenda que você vai representar nessa eleição? Estou no Partido Liberal. Partido Liberal, Partido PL. Liberal, 22. Muito bem. Então, tem Bolsonaro vem aí, você vai estar na convenção também. Como é que Sim. está essa expectativa da chegada de Bolsonaro? A expectativa está a melhor possível, né? A gente está vendo que o fenômeno, o mito, continua mais vivo do que nunca. Por onde vai, arrasta multidões, né? E vamos sim, e estamos aqui em primeira mão dizendo aqui no seu programa. Eu soube ontem que ele vai para Olinda também. Muito Né? bem. Naquele primeiro chamado que o Gilson Machado falou, né? Junto com o Alberto Feitosa e alguns outros da equipe, não tinha Olinda. Mas dessa vez houve uma repaginada, uma reprogramação de visitações e vai ter Olinda. Prepara a tapioca aí que o homem está chegando. Ele já teve alguma ocasião, o Bolsonaro em Olinda? Desconheço. Acredito que seja a primeira Desconheço. vez. Talvez seja a primeira vez. E assim, eu acho que a cidade de Olinda tem um emblema para ele, que é o nome da mãe dele, né? A mãe de Bolsonaro chama-se Olinda Bontura e Bolsonaro. Então eu costumo falar que Olinda é a mãe de Bolsonaro. Então, a cidade de Olinda recebe Bolsonaro de braços abertos, né? Sim. E como andam esses preparativos? Olha, a expectativa é a melhor possível, né? Que Olinda tem essa fama de ser uma cidade esquerdista, mas os números mostram que o vermelho está se desbotando, né? Tá ficando cada vez mais clarinho, mais ralinho. A prova disso que o governador de Pernambuco, eleito pelos olindenses, seria Anderson Ferreira. 22, foi o mais votado em Olinda, né? O próprio Jair Bolsonaro, ele saiu de 2018 para uma votação. Em 2022, ele aumentou em 5 mil votos. Ou seja, ele ampliou a corrente da direita em Olinda. E eu falo para todo mundo, a direita é o futuro. Porque eu nunca vi uma pessoa de direita sair e dizer, não, agora eu sou esquerdista. Também não. Agora eu já cansei de ver esquerdista vindo pro lado de cá. E vem pra bolha, que dizem bolha, né? A bolha tem oxigênio para tanta gente ainda. Tem uns que dizem acorda, né? Que venha, seja o que for, e vamos crescer cada vez mais. Bem, você poderia contar um pouquinho como é que foi a sua história de envolvimento com a política? Como é que despertou esse interesse de ir para a política e de cuidar de Olinda de uma forma que existe algum fato diferenciador na tua vida que possa ter levado a isso aí? Olha, existe sim, porque as pessoas que falam, não, eu não gosto da política, não gosto disso, daquilo, pois a política adora você que pensa assim, porque você passa a ser uma pessoa que não atrapalha eles, que são os manipuladores do sistema, né? Sua vontade, sua opinião é reprimida e é tudo que eles querem. Sim. Então, Nil, respondendo sua pergunta, aos 8 anos de idade, né? Eu sou morador de Jardim Fragoso, moro lá há indo agora para 43 anos. E mais ou menos nos anos de 1988, 1989, teve uma grande cheia lá. E assim, foi a época que eu me lembro, né? Você com 8 anos de idade aí começa a entender um pouco do mundo e tal. E teve essa cheia que entrou água na minha casa, né? Então, é um dos traumas que eu carrego comigo. Você vê sua mãe, na época meus pais estavam se divorciando, tal, meu pai não estava muito em casa, aí o homem da casa era eu, uma criança de 8 anos de idade, né? Responsabilidade, né? Pois é. Então, quando eu vi minha mãe desesperada levantando sofá, mesa, fogão, geladeira, eu fiquei agoniado. E ela chorando, aquele desespero, e eu sem conseguir fazer nada. A única coisa que eu fiz foi abraçar minha mãe e dizer, mãe, quando eu crescer, eu vou resolver isso. Não vai entrar mais água na minha casa, na nossa casa. Só que isso não passava de um desejo de criança de acalmar a mãe. Aí, Nil, chegou o próximo ano, período de chuva, inverno, a história se repete. E até hoje, né? E até hoje, né? Então, a gente foi crescendo, foi se tornando adulto e eu tive uma aptidão sempre pela área de exatas. Me tornei engenheiro. Dentro da faculdade de engenharia, eu começava a levar esses problemas da vida real que eu vivia para dentro da universidade.
Pelo que eu vi, você foi aluno da UPE? Da UPE, Escola Politécnica de Pernambuco. Meu vizinho. A Poli. A Poli, né? Eu era da Escola de Administração, ali na frente do lado. FECAP. FECAP. A FECAP eu digo que é um dos lugares mais abençoados do planeta Terra, porque fica de frente ao Esporte Clube do Recife. É engraçado, eu era aluno da FECAP no curso de administração e fui remador do esporte. Eu era atleta do esporte. Mas eu estava até contando ontem, né, numa oportunidade lá onde eu trabalho, tem 2 torcedores do esporte. O esporte jogou com o Santos. Aí, como eu era remador do esporte e aluno lá da FECAP, eu terminava a minha aula de remo, minha prática de remo de manhã cedinho e já me arrumava e terminava ali na faculdade. É só atravessar a rua, né? Isso. Mas eu sou alvirrubro. Eu sabia que você ia ter algum defeito na vida, ninguém pode ser tão perfeito como o Nil Santos. E eu fico aqui no meio só apaziguando, viu? Tô logo dizendo, não torço nem por um nem pelo outro. Só faltava dizer que era tricolor. Não, aí não pode. Mas é que, tanto rubro-negro, alvirrubro, tricolor, tá tudo certo. É tudo Pernambuco. E juntos somos Pernambuco, é isso que vale. Exatamente. Mas aí conta mais. Esse trauma te levou a se formar em engenharia, especializado em recursos hídricos, para tentar resolver os problemas de Olinda, até porque você tentou ajudar sua mãe quando criança, não é isso? E isso se transformou num objetivo de vida. E isso você está se realizando agora. Pode, de repente, realizar esse sonho sendo vereador e criar projetos que possa conseguir verbas, aprovação do prefeito, a comunidade em si. Você ouve a comunidade? Como é que você conversa com a comunidade? Olha, a gente ouve diariamente, né? E depois que as pessoas sabem que eu, como especialista da área, eu sou autor do projeto de plano diretor da drenagem urbana do município, então todo mundo me liga, inclusive puxando o Sarmento também. Quando as ruas alagam, aí o pessoal, Sarmento, vem aqui ver, vem não sei o que e tal. E também tem a turma do contra, né? Que vai lá, vai chegar um enxugador de água aqui, vai trazer um rodo para limpar aqui, aí brinca. O Chame o Sarmento está sendo um grito de socorro da comunidade, sim, né? Sim. Então, Nilly, respondendo, eu levava esses problemas para a universidade, né? E a universidade é o lugar de você pensar, de você debater, né? De expor os problemas. E nessas investigações, nas pesquisas que eu fazia da área, eu descobri que Olinda não tem um plano diretor da drenagem. Então, de certa forma, eu já estou fazendo algo muito valioso para a cidade de Olinda. Explicando o que é o plano diretor. Como o nome já diz, é um plano. É igual você consegue um novo emprego, aí você vai ganhar 2 vezes mais. Qual é a primeira coisa que você faz? Opa, vou planejar minha vida para esse novo salário. E a partir daí você começa a fazer os encaminhamentos que você acha necessário. Da mesma forma na drenagem urbana. Como é que você vai pegar um dos maiores problemas da cidade sem ter um plano, sem ter um enfrentamento correto e técnico da situação? E geral da situação, né? Porque fica muito limitado a resolver um problema de uma determinada rua. Porque não é pontual. O problema dos alagamentos não é pontual. É um problema de bacias hidrográficas, de subbacias e problemas de topografia. Né? Nós vivemos numa região metropolitana que é em nível do mar. Hoje em dia eu falo que os problemas de alagamento, apesar de eu conhecer por Olinda, mas é em toda a região metropolitana do Recife. Não é? Então, para vocês terem uma ideia, Nilson, você falou das questões dos recursos, Olinda fica vetada de receber determinados recursos porque não tem esse plano. Né? A gente viu em 2022 aquela grande cheia que teve, que foi lá naquele bairro que é vizinho Jaboatão com o Recife, que a barreira caiu, que matou um bocado de gente ali. Ibura. Eu esqueci, mas tem um nomezinho ali. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro veio, sobrevoou tudinho aqui de helicóptero e tal. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava trabalhando lá em Brasília, no Ministério do Turismo, fazia parte do Poder Executivo, e o Jair Bolsonaro disse que tinha R$1 bilhão à disposição de Recife para resolver esses problemas. Aí muita gente, a imprensa marrom, começou a debochar disso, dizendo que era mentira. Não era mentira, era verdade. Agora o seguinte, se não tem os projetos feitos, porque uma verba emergencial, se tem o projeto feito, você aplica na hora, imediatamente, o dinheiro cai lá. Agora, se não tem um projeto, a verba vai para onde?
que você não vai fazer um projeto da noite para o dia. Entendeu? Então, o que acontece? Uma cidade como Olinda, como Recife, como Jaboatão, que tem esses problemas, não é novidade para ninguém, Nil, que chega no período de chuva, cai barreira, morre gente, Alagamento. dá alagamentos. Então, se um prefeito, o nosso prefeito TikTok aí, se ele fosse preparado, como eu disse que tinha, já tinha projetos de plano de contenção dessas áreas todinhas, porque Recife tem dinheiro para aportar. Aí qual é o grande vilão dessa história? Os prefeitos não querem aportar esse dinheiro porque não sabem se a verba vai chegar um dia. Então fica uma verba perdida. Imagina, você vai gastar um projeto para fazer uma contenção do morro, né, que você vai gastar R$500 mil. Beleza, o projeto está lá feito, mas e o recurso? Cadê? Aí tem que ter articulação política para buscar tal. Então, as pessoas não se antevêm ao problema. Eu acho isso errado. Por exemplo, eu na condição de vereador, eu quero legislar em favor disso. Por exemplo, o plano diretor da drenagem urbana de Olinda, eu quero que vire uma lei, que por sinal essa lei já está pronta. O que é essa lei do plano diretor da drenagem urbana de Olinda? Eu costumo falar que eu não vou ser leviano e dizer que a gente vai resolver o problema amanhã, porque não vai. Mas dentro do plano, a gente escalonou, para você olindense que está me ouvindo agora e vendo, a gente escalonou em 20 anos. O que acontece? Um mandato tem 4 anos. Isso se tornando uma lei municipal, o próximo prefeito de Olinda, que é esse que você vai votar esse ano em 2024, com essa lei feita, ele é obrigado a fazer 4 de 20. Aí você me diz, se ele for reeleito, ele é obrigado a fazer 8 de 20 do plano. Aí com 8 anos ele sai entre o segundo, que já vai estar amarrado por uma lei municipal, que ele vai ser obrigado a fazer 12 de 20. Se for reeleito, 16 de 20. Entre um terceiro, finaliza o plano diretor da drenagem urbana de Olinda. Ou seja, 20 anos. Aí você deve estar pensando, ô Sarmento, 20 anos é muito tempo, daqui para lá não sei nem se eu estou vivo. Uai, mas você vivo agora, o canal do Fragoso está com 16 anos e não está acabado. Porque não se tem um plano. E por sinal, esse canal do Fragoso tem problemas muito sérios. Nós não conseguimos ter uma interligação, uma compatibilização dos projetos de microdrenagem. O que é a microdrenagem? É a drenagem da nossa rua. Quando chove lá, cai a água na sua casa, desce pela calha, da calha vai por um tubo que joga na rua. Daquela rua vai para uma sarjeta que entra num posto de visita, vai pelas galerias e vai-se embora para encontrar algum canal. Rapidinho eu falei aqui o princípio da drenagem urbana para vocês. E quando vai para esse canal desemboca em algum lugar que é o mar. Então, esse processo tem que estar todo limpo. Então, se nós temos galerias entupidas, se nós não temos enfrentamento com relação a como é que eu vou falar para vocês, para ficar bem claro, a falta de educação do povo, a gente não tem mecanismo de anti-vandalismo, né? Que a gente sabe que realmente o povo joga garrafa PET, joga as coisas, e isso atrapalha esse caminhamento da água, que como eu falei, é a água da chuva que cai no telhado da sua casa. Por exemplo, se a calha da sua casa está entupida, o que acontece? Volta, esborra, quebra, a calha dá sobrecarregada. infiltração. A gente resolve isso na nossa casa, mas na frente da nossa casa, na rua, isso não é resolvido. Então tem que ter umas interligações, que isso está na lei do plano diretor da drenagem urbana de Olinda. Que isso só é possível graças a um flagelado das cheias como eu, morador de Jardim Fragoso há 41 anos, que está dando o enfrentamento correto para o problema. Então, Nil, a gente tem umas inovações. Sabe o que eu acho mais fantástico, Vivi? Quando eu vou nas comunidades, né? Aí as pessoas já me veem como um pré-candidato, já imagina que eu vou levar lanche, um bolinho, um negócio, já vou dar um dinheirinho ali, fazer uma promessa de compra de voto. E quando chegam lá, que eles veem que tem um cara que entende a dor deles, porque eu também passo por isso, à frente da minha casa. Você que me segue aí, se não segue, vai seguir agora. @Alessandro Sarmento no Instagram, fazendo meu jabá aqui. Segue lá que vocês vão ver a história, tudo isso que eu estou falando, bem detalhado. À frente da minha casa, qualquer chuva, eu boto o pé na lama. Para entrar e para sair. Então eu sei da dor desse povo. Eu sei dos problemas que causam do imóvel da sua casa que fica desvalorizado. Por quê? Porque alaga. Né? Sei dos problemas de saúde pública que temos na nossa região. Por quê? São doenças vetores da água. Dengue, zika, chikungunya, filariose, leptospirose.
E como é a região ali do Rio Fragoso, que popularmente chama Canal Fragoso, cistosoma e vários outros problemas que são doenças vetores da água. Isso é um gasto imenso que a Prefeitura de Olinda tem com saúde pública, né? Nossas crianças que têm o hábito de beber água da torneira. Isso. A água da torneira, quando você está numa região alagada, é contaminada. E nós não temos saneamento básico, ou seja, o esgoto é jogado na rua e se mistura e fica essa contaminação. Então, os médicos aí que estão nos vendo, vocês sabem dos problemas que as crianças têm de vomitar, de passar mal, diarreia, né? E aí entope os hospitais, as unidades então, de saúde. Você né? pensa assim, pô, Sarmento, você está falando aí por causa de um trauma seu. Mas é um trauma meu porque eu estudei e eu sei as consequências desses problemas. Mas, de repente, você que está nos vendo, tenho certeza que sua cabeça abriu um pouquinho mais depois desse depoimento. Então, a gente tem um enfrentamento correto para esse problema. E, olha, se deixar aí, a gente vai passar mais 5 horas aqui, viu? Mas é importante. Eu só vou fazer uma observação. Eu cheguei em Olinda em 69. E fiquei em Olinda até 85, 84, 85. Então, foi ali que eu me criei, foi ali onde eu frequentei escola. Minha primeira escola foi na Escolas Reunidas Costa Azevedo. Costa Azevedo. Acho que é Jardim Brasil. Jardim Brasil. Isso aí. Exatamente. Pertinho ali do Peixinho. E, coincidentemente, quem era meu vizinho de infância? Lupécio. Eita, meu vizinho. O amado, abençoado. Lupécio. Aí Lupécio, que eu conheço desde criança, né? A gente jogava bola, muita bola. Lupécio joga bola. Joga, é verdade. É um cara bom de futebol. E tinha o campo do Faza, que hoje agora é o Caique, né? Construíram um Caique ali no campo do Faza. Então eu conheço bem ali a história da Presidente Kennedy. E sempre foi um problema. O Lupécio conseguiu, de certa forma, dar uma aliviada na estrutura da Presidente Kennedy, mas não acabou os alagamentos. Aí eu pergunto, você como vereador, seria esse projeto de tratamento hídrico uma solução definitiva para a Presidente Kennedy que desde os anos de 70 não se resolve? Sem sombra de dúvidas, Nil. Isso é um problema, uma patologia que você falou aí, que a engenharia tem técnicas para resolver. Agora precisa das pessoas quererem resolver. Você tem ideia, já que você falou aí do prefeito Lupécio, eu tenho uma história com relação ao plano diretor da drenagem urbana. Como eu falei, na questão lá da minha universidade, desde 2006, eu identifiquei que Olinda não tem esse plano. Então eu comecei a desenvolver ele. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o meu professor Ronaldo Monteiro, professor de saneamento, né, que foi meu orientador, né, que tirou várias noites de sono minha fazendo pesquisar e entender desse assunto. E graças ao senhor, o senhor criou um monstro, viu? Que a gente está lutando por isso até hoje, 20 anos depois de formado. E a gente levou o plano diretor para Lupécio. Mas antes de Lupécio, eu já tinha levado para Luciana Santos, né, que foi prefeita de Olinda de 2001 a 2008. Então eu peguei o final da gestão Luciana, tentei levar esse projeto de plano diretor para ela, mas ela nem me recebeu, né? Você que está nos vendo aí agora, que conhece a prefeitura de Olinda, quando você entra lá na prefeitura de Olinda, tem 2 escadas assim que bifurca e uma delas leva até o prefeito. Nem aquela escada eu consegui subir, porque lá embaixo no birô da triagem disse que eu não conseguia falar com a prefeita. Então eu achava que eu era muito novo, recém-formado. Eu acho que não me deram moral para um problema tão sério dentro da cidade. Aí eu continuei me especializando cada vez mais, porque para você desenvolver um plano não é fácil, é muito tempo. Eu dediquei quase 6 anos da minha vida nisso, né? Efetivamente. Depois a gente só vai se ajustando para as atualizações que a engenharia vai fazendo, né? Que a ciência não para, toda vez está se modernizando. Então entrou Renildo. Eu ingenuamente, né, achava que era outra coisa. Saiu Luciana, entrou Renildo. Pelo menos é um homem, eu pensei. Saiu uma mulher, entrou um homem, mudou alguma coisa. Mas nada. Veio a versão piorada da Luciana Santos.
Também fui levar, botei debaixo da pastinha, cheguei lá na prefeitura, o cara nem me recebeu. O partido era o mesmo, né? O partido era o mesmo, né? Depois a gente vai falar sobre isso, do problema da pessoa não ter educação política dentro de casa, que eu fui vítima disso. É importantíssimo. Você que está nos vendo aí. Aqui, na Câmara da Verdade. Você lembra dele? Clodovil? Clodovil. Grande conservador. Grande conservador. Um dos exatamente, maiores, ele sabe, inclusive, que o Brasil exatamente. já teve. Eu era fã dele. Pois é, então, você que está nos vendo, eduque politicamente seus filhos. Porque se você não educar, a rua vai lhe educar. Quer dizer, isso vale para tudo, em qualquer segmento. Oriente seus filhos em casa, porque senão a rua vai cooptar, que lá na frente eu vou dizer que eu fui cooptado pela esquerda olindense com muita facilidade, que meus pais até hoje, meu pai, né, principalmente, ele tem aversão total à política, mas minha mãe não. Minha mãe, quando acordou, veio na onda 2014 para frente, que o presidente Jair Bolsonaro resgatou mais uma mente aí do Brasil, né? Mas a gente é muito influenciado também dentro das faculdades, né? Também. Eu participei de movimento político dentro da faculdade, que era o grupo Solidariedade, que era líder, era Murilo Cavalcante, que é o que fez o projeto do Compass. Esse projeto Rapaz, Compass. é muito bom, premiado, inclusive, né? Foi Murilo Cavalcante que era líder desse movimento. Murilo Cavalcante é um político de esquerda que eu respeito. Inclusive, eu queria mandar um abraço. Murilo, você tem meu respeito. Gosto muito de você, porque suas propostas realmente são muito boas. E parabéns realmente pelo seu projeto do Compass, que ele copiou, me parece que foi da Colômbia. Não sei se foi da Colômbia, foi do Equador, alguma coisa assim. Mas foi sim, a questão das drogas lá, né? Que a Colômbia resolveu bem com esse isso, projeto para cá e conseguiu realizar. Parabéns pela sua realização, parabéns pela sua luta por ter conseguido colocar e implantar o projeto. Mas na escola, na universidade, tinha muita fantasia, né? E depois que a gente vai entendendo todo um processo de todas as coisas, aí vai acordando, né? E vai amadurecendo. Mas mudando, nesse aspecto que a gente falou sobre Luciana e depois Renildo, eu tenho uma história minha que eu vou contar aqui rapidamente para poder dar vazão ao seu trabalho aí, que é o seguinte: eu saí de Olinda em 85, vim morar no Recife. Eu nasci em Recife, mas me criei em Olinda, né? E aí eu fui morar em Boa Viagem, depois eu morei na Caxangá, depois eu morei em Piedade. Então eu passei muito tempo fora de Olinda. Mas o meu irmão mora lá até hoje e sempre eu voltava para visitar meu irmão Júnior, Antônio Xavier dos Santos Júnior, que é o nome do meu pai. E eu visitava ele uma vez por mês, mas passei um tempo sem ir lá. Quando eu voltei, cerca de 1 ano ou 2 anos depois, tu acredita que quando eu cheguei em Olinda, eu chorei, cara? As lágrimas vieram realmente no meu rosto, por ver o estado que Olinda ficou depois da administração de Renildo Calheiros e Luciana. Não tenho nada contra esses dois, em termos que eu não conheço Renildo, não conheço Luciana pessoalmente. Mas a administração de vocês dois foi um caos. Deixou Olinda destruída. Isso é uma verdade. Aí Lupécio assumiu. Aí Lupécio deu uma melhorada. E de certa forma deu. Tem algumas críticas em cima de Lupécio. Eu não sei quais são as críticas, porque eu não moro em Olinda, não sei exatamente. Mas pessoas amigas minhas de infância trabalham na equipe de Lupécio, como é o caso de Flávio, né, que foi da área de trânsito, da área de infraestrutura, e outras pessoas também lá da Redondeza que ele colocou na equipe. E sei que ele conseguiu realizar algumas coisas, mas eu não sei das falhas. Você que é de lá, você poderia apontar quais as falhas de Lupécio? Olha, primeiro de tudo, quando ele, nesse segundo mandato especificamente, ele abandonou a gestão da cidade. Ele focou num plano pessoal, que já vem de longo prazo. Quando Lupécio foi eleito em 2016, a esposa dele, a Cláudia, foi candidata a vereadora. Ou seja, o cara conseguiu ter votos para ser prefeito
e não conseguiu ter votos para eleger a esposa vereadora. Então, em 2020, ele tentou novamente colocar a esposa, dessa vez como deputada estadual. Né? Então, olha a escalada. A pessoa não conseguiu sair de vereador, eleito vereador, e já subiu para deputado estadual. Também não conseguiu. E isso já era reflexo da população ver que a gente não estava fazendo uma boa gestão. E depois ele tentou novamente eleger a mulher deputada estadual e também não conseguiu. Então, eu acho que ele se perdeu aí. Né? Agora, a prova disso é a candidata que ele está querendo lançar. Lançou já, né? Passou a convenção. Então, a Mirella é esposa do sobrinho dele. Ou seja, é sobrinha dele. Por afinidade. É uma tentativa de continuidade. De continuidade. Então, para ele fazer isso, os erros que ele cometeu com a esposa dele não sendo eleito, ele tentou ir se ajustando. E como foi que ele ajustou? Abandonando a máquina pública, né? Abandonando a gestão pública e ficou focando nisso. Ou seja, o serviço não era mais bem prestado, de coleta de lixo, né? A parte de iluminação pública. Aí ele começou a fazer obras faraônicas, como foi a Kennedy, que você falou dela aí. Né? A Kennedy foi uma grande maquiagem. Isso que eu ia dizer agora. Me parece que a beleza ou a estrutura e o projeto da presidente Kennedy era apenas uma maquiagem. Funcionalidade nenhuma. Os mesmos lugares onde alagavam continuam alagando. Exatamente. Continua, Lupécio. Continua. O que eu falo é o seguinte, só que agora alaga bonitinho, não alaga mais feio. Pô, brincadeira. Então, realmente, continua. E principalmente aquela área em frente ao Centro da Moda. A área em frente ao Centro da Moda é impressionante. Não se resolve. E mesmo com essa reforma que foi feita agora com a presidente Kennedy, que o projeto da presidente Kennedy que foi colocado anteriormente pelo Renildo e pela Luciana, era ridículo aquela história de fazer assim, abriu aqui, tomou inclusive espaços de terreno. Sim. Inclusive da casa de Beco, nosso amigo Beco, né? Prejudicou, um abraço aí, Beco. Prejudicou o comércio local. Que era vizinho da casa de Lupes, tomou aquela frente ali, a padaria Pajeú, foi tomada totalmente ali. Quer dizer, e depois veio o Lupes com um projeto um pouquinho melhor, mas aí, como eu digo, de infraestrutura de maquiagem, porque é aquela capa por cima, mas que a infraestrutura que precisaria ser resolvida antes de colocar a roupa por cima, tem que fazer uma estrutura por baixo. E parece que essa estrutura por baixo não foi feita. Olha, o que acontece? Aquela região ali, vou falar mais uma vez tecnicamente do assunto. É uma região que antigamente ali em Jardim Brasil 2 tinham algumas lagoas ali. Que essas lagoas, a natureza quem cria, não é o homem. Exato. Né? Que quando o nível da água sobe, ela começa a escoar para essas lagoas para poder ir espalhando. Aí o que acontece? O homem vem, começa a habitar, a pegar o espaço que era da água, fazer os aterramentos. E aquela água, quando chega, não tem mais para onde ir. Mas a água sempre vai procurar um lugar. Sai dali e vai para algum lugar. Não era... O homem pediu dela ir para ali. Então, o que acontece? Jardim Brasil, especificamente. Né? A gente tem problemas de cotas muito sérios ali. O que eu digo problema de cotas? Porque toda a drenagem é feita pelo princípio da gravidade. Né? Pela declividade. Então, chega um determinado momento que sua rua não tem declividade para escoar mais aquela água. Então, ali começa a ter os alagamentos. Mas a engenharia, como eu disse, existem técnicas para fazer isso, que são os diques. O que são os diques, Nil? Você tem uma região que toda aquela água ali de Jardim Brasil, 1, 2, um pedaço de Peixinho, Vila Popular, tem que ser drenada para o Canal da Malária. Né? E, geograficamente falando, tem pontos muito distantes. Não tem declividade para chegar. Então, a gente aproveita a declividade até aquele ponto que dá e, a partir dali, a gente faz uma estação elevatória de bombeamento, joga aquela água para cima e aproveita de novo a declividade até entrar no Canal da Malária. Que quando entra no Canal da Malária, ela escoa para o mar ali pelo Varadouro, né, ali pelo V8 e vai soltar lá no Rio Bibiribe, que aí vai-se embora. Então, existe técnica, existe. Aí de que adianta Lupes fazer uma mega obra dessa, que foi uma obra que causou transtornos mil para a cidade de Olinda. Foi quase um ano ali preso naquilo, se brincar, ou até mais, né? E não tem o enfrentamento devido. Isso ele paga caro muito por isso até hoje.
né? E paga caro o olindense. Por quê? O dinheiro não tinha, foi pegado o empréstimo, endividou a cidade. Então, todo mês tem que honrar aquele empréstimo. Senão, a cidade começa a ter outros problemas de não ter mais crédito junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Mundial, a depender de quem foi o financiador. Isso é ruim, porque o próximo gestor já pega uma cidade com a corda no pescoço, sem ter dinheiro sobrando para poder fazer investimentos, né? Então, eu acho que vamos deixar de falar do Lupécio, né? Não, então não é para falar do Lupécio, não, é para falar da situação. Não, porque assim, eu sou opositor a ele, eu vou passar o tempo todo aqui falando. Não, mas ele está entregando Olinda. Sim. E aí eu coloquei Lupécio para colocar quem é a candidata favorita para a prefeitura. E pelo jeito que você está... A sobrinha. A sobrinha que, assim, olha, o cenário... Vamos falar do cenário político de Olinda já ou vamos exaurir esse tempo? Não, eu estou falando com relação à candidata a prefeita. Ela está tendo sérios problemas, porque ela representa o continuismo da gestão Lupécio. Tá, mas do seu lado eu estou falando, do PL, quem é a candidata? Ah, do nosso lado é a candidata Isabel Urquiza, filha da ex-prefeita, né, Jacilda Urquiza, né, que tem um histórico lá dentro da cidade também. E assim, a eleição de Olinda esse ano... Você vai trazer ela aqui? Isabel, você está convidada. E não diga não, porque eu vou lhe buscar em casa. Você vem no meu carro, vem comigo, eu não estou um trabalho, viu, Isabel? Isabel será muito bem-vinda aqui para esclarecer, né, aos olindenses um pouquinho da sua história, um pouquinho do que ela tem a contribuir para a cidade de Olinda, não é? Exatamente. E os internautas? Querem saber. Querem saber. Em nome de Viviane. E Viviane, o que os internautas estão querendo saber e você vai perguntar para eles? Sim, dentro desse assunto, já puxando aí um pouquinho, né, a gente já falou sobre a última gestão, e aí diante dessa última gestão tem chegado muita demanda dentro da cidade, né? E aí eu queria que você me especificasse, né, quais são as maiores demandas. Você já falou muito sobre a infraestrutura da cidade, né? Mas além disso. Olha, Olinda realmente tem Para começar, Olinda só consegue receitas através de 3 pilares: comércio, serviço e turismo. Olinda nós não temos indústrias significativas que gerem impostos que, de fato, volte para a sociedade em termos de infraestrutura. Nós não temos. Então, nós só temos esses 3 pilares: comércio, serviço e turismo. Concordo. Então, eu acho, como liberal econômico que sou, a gente tem que criar alternativas de produção dos entes. Ou seja, quanto menos a gente enxugar o Estado, quanto menos a gente dificultar o empresariado privado de investir na cidade, seja ele, você que é um sapateiro aí de esquina, que lá em Olinda ainda tem muito, você tem lá, o cara bota a tendinha dele, bota lá um balcãozinho e fica atendendo lá para consertar um sapato. Você, economicamente, você é uma pessoa que não é vista na economia, mas você move a economia. Então, se você vem para dentro do jogo, você já tem direito a um financiamentozinho de alguma coisa a mais, para você sair daquela calçada e já ir para um boxezinho de uma feira pública, né? Você começa a trazer investimentos. A conta é simples, Nil. Se você trabalha num emprego que você ganha R$2.000 de salário e você tem um custo em casa de 1.900, você só sobra R$100 para investir em alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar um jeito do seu salário aumentar, que em termos municipais é a arrecadação aumentar e gastar menos. Então, você fica com um saldo líquido que você pode fazer o plano diretor da drenagem urbana do município, você pode melhorar as escolas do município, você pode colocar mais policlínicas, mais postos de saúde. Agora, se você já está com a corda no pescoço, não é diferente da nossa casa não, gente. Você administrar uma cidade é igual a gente administra a nossa casa, né? Eu queria muito ter um plano de saúde que quando eu passasse mal o helicóptero fosse me buscar na minha casa, mas eu não posso. Então a gente trabalha com as coisas que tem, mesma coisa ao município, mas aí entra o poder do gestor. Olinda só tem um jeito, é investir nas pessoas, né? Na educação, investir para trazer empresários para dentro de Olinda. Né? Eu tenho uma lei que já está pronta também,
Eu vou explicar por que essas leis já estão prontas. Minha noiva, Mari, beijo, te amo aí quando você vê. Ela é do Senado. Ela trabalha 17 anos no Senado. Então, ela lá no Senado, eu descobri que existem 2 cargos no Senado. Um dele é analista legislativo e outro consultor legislativo. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que são caras, são gente que ganha uma fortuna. São salários de mais de 30 mil reais como servidor público do Senado. Esses caras, Vivi, eles pegam o que os deputados federais fazem, os projetos de leis, e eles formatam. Quando você pega uma lei, tem lá capítulo 1, artigo 1º, parágrafo tal, não sei o quê. Isso tem uma técnica, que são esses caras que fazem isso. Então, quando eu estava falando da minha cidade de Olinda, das minhas pretensões políticas, quais são os seus projetos, Sarmento? Os caras já filtrando. Aí eu fui dizendo, os caras me deram essas leis prontas. A lei do empreendedorismo olindense, eu vou dizer para você o que é a nossa proposição. Para cada 3 empregos gerados dentro de Olinda, os encargos trabalhistas do segundo, o município devolve em renúncia fiscal. Aí você me pergunta, como? É o ICMS, é o ISS, é o IPTU do prédio, que é a sede da empresa. Impostos municipais. Impostos municipais. Aí você diz, sim, Alessandro, e o município vai deixar de arrecadar? Não, cara pálida. Ele vai fazer com que a economia avance e aumente no volume de impostos. Exatamente. Matou. Quando a gente conversa com pessoas inteligentes é outro nível. Mas assim, traduzindo mais ainda, o empresário, ele gera emprego não é porque é bonzinho, não. Não é porque ele acordou, vou fazer 3 empregos hoje. Não. É porque ele quer investir na cidade, ele quer aumentar a arrecadação da empresa dele e, consequentemente, os impostos na cidade aumentam. Então, o município faz uma renúncia aqui para um cara que vai aumentar a carga de impostos. Então, tudo isso é calculado. Aí você me pergunta, Nil, uau, Alessandro, que ideia fantástica, porque ninguém fez. Porque ninguém quer desenvolver a cidade. Exatamente. Porque ninguém tem um pensamento liberal econômico. Olinda ainda fica com essas mazelas esquerdistas de ter um Estado grande, de cargos comissionados grandes, de coibir a iniciativa privada. Por isso que o nome, no caso, chama-se incentivo. Incentivo. Quando Perfeitamente. você incentiva a iniciativa privada de realizar negócios, você tem que fazer o quê? Benefícios para que ele possa realizar os negócios, aumentar o volume de negócios na cidade e, logicamente, se você reduz impostos ou dá esses benesses, caso ele tenha uma produtividade, automaticamente o negócio vai evoluir, vai aumentar o fluxo de pessoas e de negócios na cidade e aqueles impostos vão aumentar também. A arrecadação aumenta, no caso. Não é o imposto que vai aumentar, é o volume de arrecadação. Não vamos confundir, não é aumentar imposto, como estão fazendo aí no Ministério Brasileiro, no Ministério Taxado. Um taxado, né? Que já pegou esse nome e ficou famoso. Então, não é aumentando os impostos, é aumentar o volume de negócios para que o volume de arrecadação seja maior para a cidade. Foi assim que aconteceu com N países pequenos, inclusive Taiwan é um exemplo, né? E nada mais justo, Nil, do que o município, né, beneficiar as pessoas que estão trazendo esse progresso para o município. Porque você dá uma renúncia fiscal para o empresário, você está dizendo, amigo, faça mais. Quanto mais você fizer, mais a gente está aqui como parceiro seu. Por quê? Você está enchendo os cofres da prefeitura e está fazendo com que o prefeito faça os investimentos necessários na cidade. Então, eu vou dizer aqui, Nil, um caso curiosíssimo. Quem aqui nunca ouviu falar que Olinda é o único município do Brasil que a McDonald's faliu? Alguém já ouviu de vocês esse boato? Não. Eu sei do McDonald's que faliu, que eu vi, perto do 4 Rodas. É isso, é ele mesmo. Então, o que acontece? Isso, eu fazendo um MBA na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, né? O MBA da Getúlio Vargas, ele faz, não é jabá não, hein, gente? É só para explicar um pouquinho. Você pode fazer em qualquer município do Brasil, desde que esteja a cadeira pulsando naquela semana. Então veio o cara que ele era uma espécie de CEO da McDonald's aqui no Nordeste. Aí ele veio pagar uma cadeira aqui em Recife. Provavelmente ele veio resolver algumas coisas profissionais e viu que naquele final de semana aquela cadeira estava disponível em Recife. Então eu vi que o cara era de fora, tal, muito gentilmente, eu ofereci carona a ele, disse que levava no hotel, fiz amizade.
Aí descobri que esse cara era uma espécie do manager da McDonald's no Nordeste. E claro, eu perguntei a ele, que história é essa que lá em Olinda uma McDonald's faliu? Ele chegou, não faliu nada, cara. Ao contrário, o dono daquela McDonald's é o mesmo dono da McDonald's da Epitácio Pessoa, lá de João Pessoa, que Olinda, ele começou a ser boicotado na cidade. Por quê? Eu disse, boicotado como? Rapaz, a turma mandava a vigilância sanitária 3 vezes no dia lá. Por quê? Na época era a nossa prefeita Luciana Santos, Partido Comunista do Brasil, a presidente do Partido Comunista do Brasil. Por quê? A McDonald's é um sinal claro do capitalismo mundial. Nós temos a McDonald's, acho que em todo lugar do mundo. Exato. Então, eles, aqui em Olinda eu não quero isso. Então, ficava arrumando problema. Então, o cara era, não vou dizer nem sabotado, era perseguido. Aí o cara disse, eu não preciso disso, tá passando por esse vexame, todo dia, 3 visitas da Vigilância Sanitária. O cara fechou a McDonald's aqui e abriu a da Epitácio Pessoa, que é uma das que mais fatura no Nordeste, o cara disse. Aí, moral da história, o cara tem uma condição financeira boa, não precisa de Olinda para nada. No final das contas, quem perdeu foi Olinda. Também no inverno. Perdeu de gerar emprego, que aquela McDonald's ali gera rapidinho ali uns 30 empregos diretos. A arrecadação, tudo. E o cara pegou, botou o projeto da empresa, tirou daqui e levou para João Pessoa. Quem perdeu Olinda. Mas a prefeita deve ter achado massa, né? Sua meta ideológica foi alcançada. Eu vou pedir só licença aqui para Vivi, fazer uma observação. Como eu morei lá, né, Vivi? Aí então eu tenho umas informações. Você citou agora essa questão dele fechar a McDonald's e ir para João Pessoa. A Antártica. Outro caso, claro. Tinha uma fábrica da Antártica em Olinda, ali na Avenida Presidente Kennedy, já ali, Águazinha, né? Que era considerada a melhor cerveja da região Nordeste, por causa da qualidade da água. E então a Antártica tinha um faturamento fantástico ali. Aí veio Miguel Arraes, que é cultuado aí e tal, e veio justamente com a política do imposto. Doutor Arraia. E aí foi o governo Arraes começou a tirar os incentivos da Antártica. O que a Antártica fez? Fechou a fábrica e foi para João Pessoa. É sempre assim, Nil. Quem perde somos nós. Tá lá o elefante branco até hoje, né? Já tentaram fazer algumas coisas. A Nordib era lá. Aí virou distribuidora Nordeste de bebida distribuidora e tal. Mas a fábrica zerou. Ou seja, você até falou, Olinda é comércio, turismo e o outro serviço. E serviço. Mas Olinda tem uma tradição de ser chamada cidade dormitório. Como tirar Olinda disso? Olha, investindo justamente no comércio, dessa forma, no turismo e no serviço. E assim, eu acho que Olinda pode ter um polo industrial, sim. Você pega aquela região da PE15 ali, naquela parte ali, próxima a Tabajara, na zona rural, tem muita área ali que pode fazer um polo. Você vai ali em São Paulo, quando você passa por Guarulhos, quase que tudo ali em Guarulhos é indústria. Isso. Né? Numa rodovia que tem ali. Então, por que não você pegar aquela área de Olinda, a zona rural, alguma coisa, e começar sim a trazer e chamar indústrias para cá. E começar a mudar isso. Aí, no lugar de ter esses 3 pilares, você falou, cultura, turismo, que a cultura está dentro, comércio e serviço, começa a trazer mais um pilar. Traz indústrias para dentro da cidade. Nunca houve nenhum prefeito que tenha feito isso. Entendeu? Eu não me lembro. Mas isso é o que eu falo, é poder de gestão. É conhecimento de causa das coisas. E se a Isabel Urquiza vier para cá, aí eu vou questionar se isso faz parte do projeto dela de transformar Olinda, ou seja, deixar que Olinda seja uma cidade dormitório e passar a ser um novo horizonte para Olinda. Uma cidade com abertura para ser polo industrial. Por que não? A área realmente tem. E aí eu vou dizer, como eu sou dali daquela região de Jardim Brasil, o bairro de Jardim Brasil nos anos 70 foi um planejamento maravilhoso. Planejamento muito bonito, começou a ser feito, o bairro era muito bonito e de repente se transformou naquilo que está lá. Quem for a Jardim Brasil fica meio escandalizado com quem viu o Jardim Brasil dos anos 70 para ver o Jardim Brasil dos anos 2000, 2020. Muito esculhambado. Tá horrível. E tem um fenômeno, Nil, lá em Olinda, que eu acho que isso é no Brasil todo, mas tá demais lá. A questão dos usuários de droga.
né? Você vai em Olinda depois de 8, 9 da noite, é um verdadeiro desfile de zumbis. É um Walking Dead da vida real. E isso é muito preocupante. Por quê? Até fazendo um link, né? O nosso glorioso ministro do STF, Alexandre de Moraes, baixou, não vou dizer portaria, que ele não tem poder de portaria, um decreto, alguma coisa lá que é só o judiciário baixa essas coisas. Falando que a polícia militar está proibida de abordar moradores de rua com a prerrogativa de que são criminosos. Bacana isso, acho legal. Mas aí o que faz? O crime sempre está à frente. Aí os assaltantes, os bandidos estão se travestindo de morador de rua para usar essas benesses. Então a Olinda está com um fenômeno de arrombamentos de casas, de assaltos no sítio histórico, em bairro Novo, em vários lugares, que é fruto aquela famosa história que o policial prende e a justiça solta. E agora nem prender mais o policial tá. Porque o cara pode dizer que é morador de rua e está sendo racismo estrutural. Porque só porque ele está maltrapilho, está numa situação, digamos assim, de mendigo, o policial veio me abordar aqui me constrangendo, né? Então você vê como as coisas são. Nil, eu cresci, eu vou fazer 44 anos agora, final do ano. Quantos baculejos eu não levei da polícia e nunca me senti discriminado por levar um baculejo. Hoje a polícia não pode mais dar um baculejo. Porque se o cara for lá, pegar o nomezinho do policial que está aqui, dizer, não, ele foi racista comigo, esse cara vai responder administrativamente. Ou seja, cada vez mais, né, essa máquina, o poder agindo contra o cidadão de bem. Você colocou também aqui muita coisa. E aí entrou na área de segurança pública. Aí eu pergunto, Vivi, explora essa parte de segurança pública. Realmente o conteúdo é muito grande, porque assim, ele tem muita demanda, né? O dia a dia dele, as pessoas vêm trazendo muitas demandas, e seria muito interessante, visto dessa visão anterior das prefeituras anteriores, né, com essa visão esquerdistas e tal, eu gostaria muito que você falasse assim a respeito da parte de segurança, sim, mas também com essa visão mais conservadora. O que você, como conservador, representando lá na Câmara dos Vereadores, como você agiria com relação à segurança pública? Olha, primeiro de tudo, eu acho que o poder de polícia é para ser usado, muito bem usado. E eu acho que a força, sendo aplicada de forma correta, faz parte da função do policial. Porque quando eu falei dessa medida que o Alexandre de Moraes assinou, ele acabou simplesmente com o faro do policial. Que é o faro. O policial chega no ambiente, já sabe quando o cara se comporta de tal maneira, etc. Ele sente o cheiro do bandido. Então quer dizer que ele não pode dar um baculejo naquele cara, saber se ele está com a arma ali, saber se ele está cheio de droga, saber se ele está cometendo algum crime, alguma contravenção penal. Então tirou isso do policial. E eu acho, não, eu queria fazer muito igual o governador de Goiás, o Caiado, né? Ele pode ter, goste dele ou não, mas que hoje em dia ele tem a melhor polícia militar do Brasil, mais equipada, mais treinada e os melhores números. Sabe por quê? Por uma simples decisão disso aqui, ó, da caneta. Ele fez uma frase lá, que eu estava morando em Brasília de 2021 a 2023, e eu visitava muito lá Goiás, Goiânia, até porque faz fronteira lá. Ele falou aqui em Goiás, ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de estado. Isso é uma decisão que o poder executivo tem que tomar. O que ele está dizendo ali para o policial? O policial não dê moleza. Pode agir, que você vai ter aqui um chefe da polícia, como todo governador lhe dando cobertura, como Tarcísio está fazendo lá em São Paulo. Tarcísio disse para Derrite, a caneta é sua. Faça o que tem que ser feito. Os números de criminalidade lá em São Paulo despencando. Aí aqui, nem as faixas salariais, que é uma coisa minimamente planejável. É só colocar dentro do orçamento, a governadora vai lá, faz uma rearrumação e faz isso, deixa a tropa feliz. Aí não, ela vai criar problema,
né? Nós temos uma polícia muito ruim, muito mal aparelhada. Não é ruim pela instituição polícia. Eu sei que a tropa, os homens que estão lá são preparados. Mas se não tiver uma governadora que dê o amparo para ele trabalhar e fazer o que tem que ser feito, não vai dar certo. Então, é isso que eu penso. Eu acho que um prefeito de Olinda, o próximo que vai entrar, que eu espero que seja a nossa, do Partido Liberal, Isabel Urquiza. Isabel, não tenha benevolência com esse povo, não, porque esse povo atrapalha a vida minha, sua, de todos que estão aqui. A partir do momento que a gente fica trancado dentro de uma casa, com medo de ir para a rua por causa de criminalidade, costumes que nós tínhamos, você falando de como conservadorismo, de botar uma cadeira de balanço na frente do carro. Acho que o Nil ainda pegou isso quando você morou lá em Jardim Brasil. Que isso é a cara de Jardim Brasil ali. É. As pessoas se reuniam na calçada, ficavam naquela cadeirinha de balanço, conversando, tomando um cafezinho. Daqui eu vou entrar para ver a novela. Aí entrava, via a novela, voltava, não sei o quê. É. Hoje não se faz mais isso. Um grupo de amigos também, batendo papo na esquina. Pois é. Né? Eu acredito que ela vai poder conversar com a gente e falar muito a respeito da visão feminina dela, né? A visão de mulher. Sim. Disso tudo, assim, com questão de segurança, né? Principalmente porque, afinal de contas, é a nossa família, são os nossos filhos, né? que mais sofrem. Olha, eu costumo falar, fazendo mais um jabá, eu sou presidente do ProArmas em Olinda, e a gente costuma falar que quando fala de armamento, aí vem a turma da esquerda, cai matando. Gente, meu avô, seus avós, eu tenho certeza que tinham arma em casa. Seus avós mataram quantas pessoas? O meu não matou ninguém. Agora, na época deles, o bandido sabia que se entrasse naquela casa ia ter problemas. E, Nil, o homem só teme o que ele respeita. Se ele não respeita, ele não teme não, ele vai para cima mesmo. E hoje em dia a bandidagem está com esse amparo de ter um direitos humanos agindo em favor do cara. E a família que teve a vítima morta? Quem vai pagar esse dano? Né? E já o meliante que causou um dano irreversível para sua família, esse cara é protegido. Esse cara tem benevolência com ele. Então quem sofre com isso? É a sociedade ou é a criminalidade? Então, olha, o nome já diz, o crime é um marginal. O que é a etimologia da palavra marginal? É uma pessoa que tem que estar à margem da sociedade. Então esse cara tem que ser retirado urgente da sociedade. E tem que encontrar um ambiente hostil para ele. Como a gente viu, não sei se vocês lembram, o Cabo Bebeto, que é um deputado estadual de Alagoas, ele foi eleito exatamente por causa de um episódio desse. O programa de Siqueira Júnior lá em Alagoas, né, que é o jornalista que eu acho que vocês todos conhecem, estava fazendo ao vivo. Aí chegou o Cabo Bebeto com um meliante. Aí levou ele lá para audiência de custódia e tal, até o ao vivo. Durante o programa, o cara já foi solto. Aí o mesmo cabo, quando foi solto, ele disse assim, oxe, já soltaram. E eu ainda vou ter que levar em casa para ficar desmoralizado por completo. Aí ele olhou assim no ao vivo e disse, eu tô arrumado. Pronto. Esse cara foi eleito deputado estadual por causa desse episódio. E hoje é um dos melhores deputados estaduais de Alagoas, né? Então não dá para fazer isso. E a bandidagem sabe que você pode botar em cima de alguém, né, no termo do bandido, botar é colocar uma arma, assaltar, que vai ser preso, mas amanhã é solto. Ou seja, tá fácil pro crime. E meu pensamento não, ó, contra bandido, quanto mais força fizer, é melhor. A gente vai aqui no Voxcast, eu e a Vivi, vamos coordenar também alguns episódios aqui no Voxcast sobre a questão da criminalidade e sobre essa assistência de direitos humanos em que se coloca como direito de bandidos, né, e tudo mais. Existe um processo relativo aí, eu não quero falar detalhes agora porque a gente está num outro viés aqui. Mas nós vamos abordar assuntos aqui no Voxcast sobre essa questão das organizações, do crime organizado, que envolve pessoas da comunidade que buscam, inclusive, o primeiro emprego, que uma coisa gera outra. Quando Sarmento falou
de fazer uma reforma, de incentivo ao comércio, incentivo à produtividade na cidade, incentivo, de repente, para fazer uma cidade que possa ter indústrias e outras coisas, mas geração de emprego, isso combate a violência também. Por quê? Porque o jovem, o adolescente de família pobre, ele busca levar para casa renda, dinheiro para sobreviver, para dar o melhor para a família. Dignidade. Né? E isso, normalmente, você consegue através de quê? De trabalho, do emprego, da remuneração. E se você não encontra emprego e não encontra remuneração, encontra o quê? A oportunidade de entrar no crime. Isso. E é exatamente aonde o crime organizado se aproveita. Quanto mais for dificultoso numa cidade, num bairro, numa comunidade, a oferta de empregos é uma janela aberta para que o crime organizado venha a atuar. Então, a gente vai trabalhar muito nesse aspecto. Quando você diz assim, não, eu quero um ambiente bem hostil para o criminoso, muitas vezes esse criminoso não é um criminoso porque ele quer ser criminoso, mas porque ele buscou uma oportunidade e não encontrou. E aí veio o crime organizado e acolheu ele. E, Nil, isso que você está dizendo não é só uma teoria, não. Eu, como engenheiro, que todos sabem, eu gosto de números. Dê uma olhada nos municípios, nos estados que têm amplo emprego e faça um paralelo na questão da criminalidade para você ver como é que é. É diretamente proporcional. Exatamente. Quanto menos mais desenvolvida a cidade, menos o crime. Menos o crime. E quanto menos desemprego tiver, menos crime também. Por quê? Porque o povo está ocupado, está trabalhando, está produzindo. Não tem tempo de estar assaltando, de arquitetando manobras criminosas. E você perde o emprego, você vai ali e consegue outro. Exatamente. Isso aí, mas é aquela história que a gente vai entrar ideologicamente, não tem como não entrar. A esquerda está pouco se lixando para isso. Ele quer o caos. Para que se permanecer no poder. Então, me diga aí, Sarmento, bem rapidinho, assim seja bem sucinto, por que é que Olinda precisa de Sarmento na Câmara de Vereadores? Isso. Olha só, porque o Sarmento é um cara que se preocupa não só comigo, com minha família, com os meus amigos, mas com todos os olindenses, né? E você vê que nossas ideias, nossos projetos, nosso engajamento, nosso trabalho já prestado é em prol do coletivo olindense, né? A nossa sociedade olindense hoje está muito doente. Eu digo isso porque, olha, todos os amigos que eu tenho que melhoraram de vida saíram de Olinda. Saíram de Olinda por quê? Porque Olinda não tem uma qualidade de vida boa. Você não sente seus impostos sendo bem aplicados. E fica essas mazelas sociais, como eu falei aqui há pouco, de muito usuário de droga. Às vezes o cara vai lá te roubar teu relógio para ali trocar por uma pedra de crack. Às vezes o cara não tem nem a índole de ser o ladrão. Exatamente. Mas ele tem o vício da droga e para sanar aquele vício, viu ali o relógio de Nil, deu o bote e foi ali. Entendeu? Então, para aliviar a dor. E, na verdade, eu não sei nem se é tanto alívio, porque o cara já está preso à droga. Então, você não pode se aliviar numa droga. Vá se aliviar lendo a Bíblia, indo para a igreja, fazendo outra coisa. É outra coisa também. Entendeu? Mas, assim, então, o Sarmento, como a Vivi falou, por que o Sarmento? Porque a gente realmente sabe dos problemas da cidade, por ter vivido a cidade. Eu poderia, assim como alguns outros amigos meus, ter saído de Olinda. Mas a gente tem raízes tão fincadas dentro de Olinda que até hoje a gente ainda insiste. Como eu falei, a casa que eu moro, na frente alaga qualquer chuvinha. Tem problemas de esgoto a céu aberto, tudinho. E eu ainda estou lá porque eu acredito que a gente vai mudar essa situação. Então, se você quer um representante que entenda dos problemas da cidade e mais ainda das soluções, de dar enfrentamentos corretos. Por exemplo, só aqui eu falei de 3 projetos de leis. Basta o Sarmento estar dentro da Câmara para a gente levar lá, conversar com os outros vereadores e esse projeto de lei ser aprovado e virar lei. É o enfrentamento correto dos problemas. Falei aqui do plano diretor da drenagem. São 20 anos para deixar a cidade planejada. A Olinda não vai ter mais problemas de alagamento, como foi na Holanda, como é nos Países Baixos da Europa. Tudo isso começou através de legislação. Legislação que enquadrava o poder público. Agora, se ficar como é lá em Olinda, como eu disse, passou Luciana,
passou Renildo, passou Lupécio, e nenhum dos três quiser desenvolver um plano diretor da drenagem, você acha que vai resolver quando o seu problema de alagamento? Você acha que a sua casa vai ser valorizada quando para você vender desse jeito? Então tem que ter pessoas que entendam do problema, sintam a sua dor. A gente tem problemas sérios na saúde, Viviane. Te falar um negócio aqui. Tem uma história lá de Olinda de área descoberta. Que área descoberta? Aquele povo que mora naquele entorno não tem direito a ir num posto de saúde. Eu digo, não é possível um negócio desse. Isso, além de ser inconstitucional, é desumano o prefeito fazer um negócio desse. Mas tem, Nil. Por exemplo, você pega uma rua lá, Rua Nil Santos. Da casa 1 até a 200 tem cobertura. Da 200 até a 300 não tem. Você não pode, quem mora ali. Quando você mora onde? Tal lugar? Não, você não pode ser atendido. Eu digo, meu Deus do céu, como é isso? É uma realidade em Olinda hoje, né? O Chamo Sarmento, a gente foi numa casa lá, que quem quiser, como eu falei, segue lá, @Alessandro Sarmento, olha lá um bocado dos episódios do Chamo Sarmento. Uma menina de 15 anos de idade, Viviane, ela nunca saiu da cama, teve paralisia infantil. E a mãe disse que tem dificuldade de levar ela para os postos de saúde em Olinda. Para levar a menina tem que ser para a Restauração, que é um hospital do estado. Eu disse, sim, e como é que você faz, senhora? Você faz o que com sua filha quando ela passa mal? Eu não levo para o hospital, eu tento tratar ela em casa. Eu digo, mas um sangue sua filha nunca tirou? Não. Ou seja, uma taxa para saber como é que tá as coisas da menina, ela nunca fez. Aí eu fui, logicamente, que o Chamo Sarmento não só mostra os problemas, vai atrás da solução. Eu fui na Secretaria de Saúde, botei a câmera filmando assim e tal, e eu com o microfonezinho conversei com a mulher. Aí a mulher disse, não, isso acontece mesmo tal, mas ela tem limitações de sair de casa, tem. Não, então a gente manda um carro buscar nessas áreas desassistidas e leva para o hospital da Restauração. Aí eu fui lá, falei com a mulher. A mulher disse, quem é esse caso? Aí eu disse, eu sei qual é. Aí tipo assim, falou numa normalidade, assim, que não vai resolver. Já é comum, né? É comum. Aquele papo de, infelizmente. Pois é, então, gente, a gente tá falando de coisas básicas, né? Infelizmente. O município recebe repasses federais, se não me engano, para a saúde, 25% do produto interno bruto é revertido para a saúde. E para a educação é 15%, é o contrário, me perdoe que eu não tô lembrado. Então, existem leis que amparam o cidadão por Constituição. E como é que um problema desse, isso para mim, eu já entrava com um processo de crime de improbidade administrativa do prefeito. Você não está gerindo a saúde como deveria. Como é que tem uma parcela da população de Olinda que não tem hospital à disposição porque mora em área descoberta? Então, imagina, área descoberta. Tu vai comprar uma casa numa região dessa? Não. Então isso já gera um problema social dentro da cidade, já tira a dignidade do povo. E eu não estou falando esse discurso, que parece discurso de esquerdistas, fala de social. Não tem nada disso, a direita tem a obrigação de tratar disso com maestria, porque o que a gente quer é servir ao próximo. A gente não quer usurpar desse seu problema para poder usar de trampolim político. Aquela questão que você falou, inclusive, antes de começarmos o programa, o social faz parte também dos projetos da direita. O problema é que a esquerda ela é tão barulhenta, né, que tenta trazer para exclusividade dela, de que a democracia pertence a ela, de que o social pertence a ela, e na verdade não é. Agora, eu vejo que políticos da direita levam mais a sério quando trata de um determinado assunto, seja ele qual for. Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma passagem em cima disso do Henry Ford. O Henry Ford, para quem não sabe, é o cara que criou os carros da Ford, né? Na época, estava tendo uns problemas nos Estados Unidos de problemas raciais, né? Da briga entre os negros, os brancos, essas coisas. Aí estava muito em voga os discursos sociais, né? E ele falando que o Estado, como combatia aquilo ali, estava tudo errado. Porque ele disse, eu combato isso por muito menos, que o maior auxílio social que eu posso dar é o emprego. Sim. E com os investimentos nas minhas fábricas, eu faço muito melhor do que vocês estão propondo aí. E é verdade. Quando a gente falou aqui de trazer investimentos para a cidade, de dar dignidade para as pessoas, você que está em casa, você que tem 4 pessoas na sua casa, vou falar na prática, e só uma trabalha.
Ou seja, é um trabalhando para sustentar 4. O que trabalha e 3 dependentes. Ganhando um salário mínimo. Quanto é o salário? 1.400 e alguma coisa, né? 1.400 e alguma coisa. 1.400 e alguma coisa. Então, se eu gero mais 3 empregos dentro daquela casa, o que era 1.400 e alguma coisa vai para quase 5.000 reais dentro da sua casa. Agora, se eu te dou 3 Bolsa Família de 200 reais, vai ser legal, né? Tu vai ganhar 200 reais, mas não vai produzir nada, vai ficar dependente, a tua vida vai ficar dependente de 200 reais. Ou é melhor tu receber 3 empregos, aumentando a renda familiar, te dando dignidade, tu podendo planejar a tua vida, comprar a tua moto parceladinha, porque tu tem um emprego, tu tem crédito. É porque a família às vezes tem 1, 2, 3 irmãos, né? Entendeu? Um trabalha e 2 não. Aí agora vai trabalhar os 3. Então, gente, não caiam nessas balelas esquerdistas de lhe prender, de dominar a sua vida e você não ter mais autonomia sobre ela. Pula fora disso. Um exemplo, Nil. Fenômeno eleitoral lá em Olinda que corre muito. Compra de voto. Gente, os 50 reais que esse cara dá para comprar teu voto, divide por 365 dias. Vê quanto tu estás vendendo a merenda da escola do teu filho. Na verdade é 4 anos. Não, eu estou dizendo por um ano. Se quiser, multiplica por 4. Por 4, para você ver por dia. Você está vendendo, você está ganhando menos de 1 centavo por dia para você perder a dignidade da merenda escolar do seu filho, do material escolar do seu filho, do remédio do posto de saúde que tu chegou lá com o teu dente doendo e não tem um analgésico para te dar. Então, gente, vamos acordar para a vida. Isso não é um discurso elitista, ou seja o que for, não. O Henry Ford, quando falou que o melhor auxílio social da humanidade é o emprego, ele tem razão. É através do emprego que você consegue ter progresso na sua vida. Porque você começa num cargo, mas daqui a pouco você quer ser gerente. Daqui a pouco você faz uma qualificação e pula. O que era um salário mínimo, você já passa a ganhar 2. Então aí começa a ter os bens que só o capital oferece. Engraçado, né? Porque o pessoal fala tanto do social, mas o que o Estado devia te dar? Educação. O que o Estado devia te dar? Segurança pública. O que o Estado devia te dar? Saúde. E o Estado te dá o quê? Entendeu? Agora tudo que você tem, a sua motinha aí, sua casa, o aluguel que você paga é fruto do capital que lhe dá um emprego. Então, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Abram a mente. Exijam mais, que vocês merecem mais. Não venda seu voto em hipótese alguma. Ah, Alessandro, mas você não sabe o que é ter um filho em casa passando fome e aqueles 50 reais do dia vai matar a fome daquele dia. Digo, é uma decisão muito difícil. Agora, sabe o que esse cara que tá te dando esses 50 reais vai fazer para matar a fome do teu filho durante os 4 anos? Não vai fazer nada. Ao contrário, ele vai precisar do seu filho passando fome para ele poder se manter no poder. Então, acaba com isso, gente. Vamos evoluir. E é o que eu digo sempre nos meus discursos. Vamos juntos. Simbora mudar nosso município. Te liberta, Olinda. Sarmento, obrigado pela tua participação. Valeu. Aqui no podcast. Foi fantástico aqui, né? Essa oportunidade dos internautas, né? De conhecer um pouquinho mais da história do Sarmento, um pouquinho mais das dificuldades, das necessidades da cidade, e aí ter uma oportunidade de escolha conservadora, né? Dentro da cidade de Olinda. Então é isso. Minha gratidão por sua participação. Querida. Um grande abraço, Nil Santos. Eu vou encerrar o nosso Voxcast de hoje, prometendo a vocês que mais uns dias aí, ou setembro talvez, você vai voltar aqui para a gente falar sobre a Orla Marítima. Faltou a gente falar, é muito assunto, né? Sim. Mas aí você vai já estar em campanha, aquela coisa toda, e vai trazer algumas ideias sobre a Orla Marítima de Olinda, porque a Orla Marítima de Olinda já foi uma grande referência e hoje não é mais. Chama o Sarmento para ver se ele não vai. E a gente vai chamar o Sarmento antes das eleições para ele trazer o segundo tempo, porque agora a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço a todos e não deixe de assinar o nosso canal Voxcast, de olho na política. Valeu, Viviane Araújo, Nil Santos, e hoje a gente chamou o Sarmento para explicar e ele explicou.
Valeu, grande abraço. Estamos aí. Obrigado, Vivi. Até mais.